canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. Esse é o nosso espaço de saúde. Para acompanhar este e outros vídeos, é só se inscrever no nosso canal, mandar comentários, sugestões de temas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre infecção urinária. Aqui ao meu lado está o Dr. Flávio Trigo, ele que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Doutor, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com o senhor no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite, Bruna. Vamos começar. A gente está no verão, então tem muita gente que está sempre na praia. É a criançada que passa o dia de biquíni. Doutor, essa roupa molhada, principalmente a de banho, tem alguma relação com a infecção urinária? Tem sim, Bruna. Nós sabemos que as infecções urinárias, pelo menos mais de 90% delas, são causadas por bactérias do nosso próprio intestino. Então, se eu fico o tempo inteiro com uma roupa molhada, essa própria umidade entre o ânus e a uretra, principalmente feminina, ela pode possibilitar a transferência de bactérias intestinais que podem subir até a via urinária e causar a infecção urinária. Uma coisa interessante é que roupa dry fit não resolve esse problema. Roupa dry fit não resolve o problema de umidade, embora anunciado às vezes pelos fabricantes. Então é muito importante para a pessoa que esteja na praia, se ela não for mais ficar na água, ela trocar a roupa, a menininha trocar a calcinha, o menininho trocar a cuequinha, tudo. E principalmente as mulheres. Uma outra coisa que é importante é que quadros de diarreia acentuam essa tendência. E isso é relativamente comum em praia, até por um problema de conservação dos alimentos. Então, se a pessoa tem uma diarreia, trocar roupa íntima com uma certa frequência para evitar a colonização dessas bactérias. Agora, doutor, na praia, com criança, a gente sabe, às vezes é difícil, não quer sair da água, passa o dia inteiro na praia, uma situação muito comum agora em janeiro. Os pais usar, por exemplo, o horário de almoço como um parâmetro para trocar o biquíni é um bom momento? Por mais que já tenha ficado a manhã inteira de biquíni, vai ficar a tarde toda também, porque não dá para ficar trocando 3, 4 vezes, a gente sabe. Uma vez só, na hora do almoço, por exemplo, já supriria? Eu acho que é um bom momento, porque normalmente nós subentendemos que a criança ou a mulher ela vai parar algum tempo de entrar na água para se alimentar. Então, se logo que ela saísse da água antes do almoço fosse trocado essa roupa, eu acho que ela já passaria um período relativamente longo com roupas secas e eu acho que contribuiria. No mar, a gente sabe, às vezes tem alguma contaminação por ali, criança, a gente tá falando bastante de criança aqui, porque criança costuma sentar mais na areia e volta pro mar e senta na areia, aquele corre-corre durante a brincadeira. Seria ideal, por exemplo, os pais terem ali uma água limpa, fora da água salgada do mar, para fazer essa higienização também, por mais que o biquíni continue molhado, para tirar essa areia. Pode vir alguma infecção daí que leve à infecção urinária? Eu acho que são todos fatores que propiciam. Claro que se você tiver alguma água limpa, que você possa retirar essa areia, eu acho que é uma coisa desejável, sim. Fora a umidade, quais são os outros principais fatores para a infecção? Olha, tem alguns fatores para a infecção urinária que são muito importantes. O primeiro deles é a periodicidade de urinar. Por exemplo, nós temos um mecanismo de defesa do trato urinário, que é o fato dele se esvaziar periodicamente. Então, mesmo que uma dessas bactérias intestinais ela suba até a bexiga, se eu urino, eu muitas vezes elimino essa bactéria. Então, uma coisa importante é que você evite longos períodos sem urinar. Tem mulheres que evitam qualquer tipo de sanitário público, então às vezes ficam 12 horas sem urinar. Isso favorece a multiplicação das bactérias e favorece a infecção do trato urinário. Como que a gente faz para nós urinarmos periodicamente? Primeiro, a gente tem em mente que a gente precisa de tempo em tempo esvaziar a bexiga. E segundo, principalmente nessa época de calor, nós devemos ingerir mais líquidos, porque senão nós não fabricamos urina, nós não vamos sentir o desejo de urinar e nós vamos passar períodos mais longos. No caso da mulher, uma outra coisa muito importante é a posição para urinar.
A anatomia feminina não foi desenhada para urinar em pé. As mulheres devem urinar sentada. Por quê? Porque quando ela senta, ela tem condição de relaxar o assoalho pélvico durante a micção e esvaziar melhor a bexiga. E isso é muito importante. Tem alguns estudos que mostram mulheres tentando urinar numa posição quase que em pé, como forma de evitar contato com o vaso sanitário, né? E isso faz o quê? Faz com que ela não relaxe adequadamente o assoalho pélvico, que ela urine com uma pressão mais elevada, que ela gere turbilhão na uretra, o que facilita a colonização bacteriana. Então, nós dizemos para os nossos pacientes que é muito melhor que elas tenham na bolsa um lencinho higiênico e elas façam uma asepsia ali do vaso sanitário, do que elas tentem urinar sem o contato com o vaso sanitário. Outros fatores, sempre depois das relações nós recomendamos urinar, porque é uma situação em que ocorre um atrito ali na região da uretra, e isso pode favorecer colonização bacteriana, e quando você urina é como se você estivesse passando uma ducha ali. Então, são coisas muito importantes. Olha, o doutor, sem querer, respondeu a pergunta aqui da ouvinte, Maria Luísa. Ela mandou uma pergunta pra gente, disse o seguinte, vou ler o relato dela, doutor Bruna. Tenho uma dúvida para um urologista. Eu tenho um casal de netinhos, o menino é mais velho, a menina está no desfraude. Além das dificuldades normais, ela vê o irmão fazendo xixi em pé e não quer fazer sentada de jeito nenhum. Eu e minha filha já tentamos explicar, mas às vezes ela chora e só faz em pé. Como que eu posso solucionar esse problema? Ela tem que acostumar a menininha não só a urinar sentada, mas precisa colocar um redutor de vaso sanitário para que ela fique bem estável quando ela está urinando. Precisa colocar o suporte para os pés para que as pernas não fiquem balançando. Só assim ela vai criar estabilidade para que ela aprenda a relaxar o assoalho pélvico e ela urine de uma forma adequada. Eventualmente, colocar um menino sentado, homem deveria fazer xixi sentado também? Não, na verdade... Por causa da anatomia, né? A anatomia masculina permite que ele faça xixi em pé. Nós vemos muitos homens que acabam urinando sentado, porque eles vão ficando mais velhos, o jato urinário vai ficando menos direcionado. Bronca da mulher. E a esposa fica extremamente brava dele molhar o vaso sanitário. Aí eles começam em casa a urinar sentados. Agora, já que a gente está falando de homem e mulher, doutor... Mulheres têm mais incidência de infecção urinária ou não? É normal para homem também? Depende da idade. Numa fase mais jovem, as mulheres têm uma incidência maior, que geralmente corresponde ao início da vida sexual. Depois elas têm uma fase que elas são mais propensas a ter aquelas cistites. A cistite, que é aquela infecção que dá aquela dorzinha, que faz urinar toda hora, é a principal causa de afastamento do trabalho de mulheres no mundo. Conforme vai passando a vida, as mulheres elas vão mantendo ou diminuindo essa incidência de infecções do trato urinário, e os homens eles começam a ter dificuldades de urinar, uma parte deles, devido ao aumento prostático. Aí os homens empatam por volta da quarta, quinta década e eles passam a ter até mais infecções urinárias do que as mulheres. Então, quais que são os sintomas, doutor? Sempre que a gente sente uma dor ao fazer xixi, ao urinar, não é normal, certo? Não é normal. Mas precisa sentir dor para ter infecção urinária? Tem algum sintoma que antes já dá para procurar um urologista, procurar um médico? Os sintomas clássicos, Bruna, são o ardor para urinar, aquela dor no pé da barriga e o aumento da frequência miccional, né? Os pacientes referem que vão toda hora no banheiro e urina só um pinguinho. Esses são os sintomas clássicos. Quando a infecção está restrita à bexiga. Quando a infecção, além da bexiga, ela sobe e atinge os rins, além desses sintomas, nós podemos ter febres, vômitos, dor nas costas. É claro que você, como tudo em medicina, você não precisa ter todos os sintomas em todos os casos. Então, por exemplo, algumas mulheres só sentem ardor para urinar e, de repente, ela começa a ter uma dor nas costas e começa a ter febre. Então, toda vez que tiver
Um desses sintomas, por exemplo, esse ardor para urinar, essa dor aqui na região baixa do abdômen, começar a urinar toda hora, é recomendável a realização de um exame de urina, que pode nos orientar se se trata de um caso de infecção urinária. Você está assistindo o canal de vídeos no YouTube da Rádio Bandeirantes. Hoje o nosso papo é sobre infecção urinária, com o Dr. Flávio Trigo, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Doutor, a infecção urinária, falando agora de mulheres, é comum na gravidez? Ela é comum e preocupante na gravidez. As mulheres grávidas, normalmente, elas têm um nível elevado de progesterona. E a progesterona, de uma certa forma, ela torna mais lenta a drenagem das várias estruturas, inclusive a drenagem do trato urinário. Não é incomum você ver um ultrassom de uma grávida, que às vezes ela tem até um pouquinho de dilatação ali do ureter, do rim. Então isso torna a infecção do trato urinário mais comum na gestação e é um fator que o médico que faz o pré-natal ele se atém muito, porque é uma das principais causas de parto prematuro. Então é muito importante que durante a gestação haja uma vigilância, periodicamente se faça exames de urina e se constatar a infecção urinária, tem remédios que grávidas podem tomar sem prejuízo nenhum do bebê e evita as complicações dessa infecção urinária, entre elas o parto prematuro. Agora, algumas outras doenças, por exemplo, diabetes, pode ocasionar infecção urinária? Tem muito diabético que vai muito ao banheiro, né? Toma também remédios, diuréticos. Então, o diabético, o fato dele ir muito ao banheiro não significa que ele tenha uma infecção do trato urinário. Por quê? Porque ele, muitas vezes, está com o diabetes um pouco descompensado. Quando a glicose do sangue passa de 180, o organismo não consegue mais reabsorver uma boa parte da urina que ele filtrou. E aí essa urina é eliminada. Então o diabético começa a urinar uma quantidade enorme, mas várias vezes, mas porque a quantidade de urina é grande. É diferente, por exemplo, do paciente com cistite que urina várias vezes e tudo de pouquinho. Mas voltando à sua pergunta, o diabetes ele diminui a imunidade e ele torna a pessoa mais propensa a infecções, entre elas a infecção do trato urinário. As bactérias que estão no nosso corpo durante a infecção urinária, elas são visíveis, por exemplo, na cor da urina? Porque o ideal é sempre a urina mais clara no fim do dia, né? Isso é verdade? Isso é mito? Olha, a cor da urina depende muito da quantidade de líquidos que nós ingerimos. Se nós ingerimos pouco líquido, principalmente nessa fase de calor, o organismo ele concentra mais a urina porque ele tem uma determinada quantidade de substâncias tóxicas que ele precisa eliminar. Porém, em casos de infecção urinária, você tem uma alteração específica que é aquela urina turva, que não é aquela urina que está concentrada, mas ela está um pouco leitosa. E isso a pessoa pode ou não observar. Mas quando se observa uma urina turva, a gente subentende que possa ter uma quantidade de leucócitos ali aumentada e que isso seja um quadro de infecção do trato urinário. Maravilha. Para a gente finalizar, doutor, uma pergunta sobre o tecido da roupa íntima. Mulher, a gente sabe, você que está assistindo a gente aqui, sempre que vai ao ginecologista, a recomendação é calcinha de algodão, calcinha de renda, tudo isso que a gente às vezes gosta, porque é mais bonita por um motivo ou por outro, não são calcinhas recomendadas para o dia a dia. Para essa recomendação, minha pergunta, vale também para homens, para cueca, e se isso tem alguma relação com a infecção? Por causa, de repente, da temperatura que fica mais alta, o que isso tem a ver? Por que é a calcinha de algodão? Olha, acho que você resumiu bem. Para situações especiais, não vai mudar nada você usar uma roupa íntima diferente. Mas para o dia a dia, é calcinha de algodão, porque ela irrita menos a mucosa ali da vagina, ela absorve muito melhor a umidade e ela, consequentemente, evita infecções. Em relação aos homens, nós brincamos que os testículos não gostam de cueca samba-canção. Normalmente, o genital masculino ele deve ficar mais fixo. Nós recomendamos as cuecas tipo sunga e também
pela razão de absorção de secreção, tudo isso, nós também recomendamos o uso de cueca de algodão. Claro que uma situação ou outra, por exemplo, algumas pessoas vão fazer esporte mais pesado e quer usar alguma sunga, alguma coisa, claro que não tem problema. Mas não é recomendável ficar o tempo inteiro usando, por exemplo, uma cueca de nylon, mesmo porque o testículo ele também funciona numa temperatura um pouquinho menor que o corpo e ele gosta de estar ali sem balançar muito, mas também ele não gosta de ficar aquecido, por exemplo. Não só pela cueca, mas muitas vezes pelo laptop, horas a fio em cima dele. Fica no colo, né? Muita gente senta no sofá, coloca o laptop ali. Exatamente. Nesse calorão. Existem estudos que mostram que isso pode ser uma causa de diminuição da fertilidade do homem. Ah, então tem até esse problema, né, masculino. Para mulher não, por exemplo, a infertilidade. Para mulher não, mas para o homem esse trabalho do laptop chamou bastante atenção. Obrigada, muito esclarecedora a nossa conversa aqui no canal de vídeos do YouTube da Rádio Bandeirantes, Dr. Flávio Trigo, urologista. Muito obrigado, o senhor tem site, alguma coisa para a gente indicar para os nossos ouvintes, para tirar mais dúvidas, doutor? Sim, nós temos um material mais completo no site flaviotrigourologia.com.br e temos o site da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, spu.sp.org.br, que tem mais informações sobre todos esses temas. Você pode acompanhar todos os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, basta fazer a sua inscrição, mande os comentários pra gente e lembre sempre, esse aqui é um espaço que a gente vai tirar suas dúvidas, trazer especialistas, mas para casos específicos procure sempre um médico, mantenha a sua rotina, isso é muito importante. Até o próximo. Muito obrigado.